Olá, amigos. Deus abençoe a todos. Se existe dois fatos que não se pode deixar as suas relevâncias passarem desapercebidas, um é a situação pela qual passa o policial militar da PM do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. E a segunda é o caso dos policiais afastados durante a paralisação da PM do Ceará neste ano de 2020, ambos os casos acontecidos agora em fevereiro. Eu deixo claro aqui que, sem entrar no mérito das motivações, nas motivações dos processos, dos dois casos, eu quero, porém, utilizar desses fatos como um exemplo, para demonstrar uma visão mais ampla e não presa aos estados onde os fatos aconteceram, de o quão desproporcional, a certa medida, é a legislação policial militar, quando se leva em conta a dosiometria para a aplicação de determinada sanção, e isso preliminarmente, antes de qualquer condenação, ainda durante a apuração dos fatos. Analisando especificamente os dois casos do afastamento do PM, do soldado Gabriel Monteiro, e o afastamento dos policiais no episódio da paralisação da PM do Ceará, e agora usando como parâmetro meramente comparativo a sanção aplicada, nos dois episódios, completamente distintos na sua natureza, mas que são tratados de idêntica maneira na forma pela legislação militar. Para você entender melhor, são dois fatos totalmente desconexos, cuja sanção preliminar é a mesma. Por quê? Porque não existe outra maneira de fazê-lo. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Muito embora eu saiba que nem é possível dissertar profundamente sobre uma tese dessas em poucos minutos, mas podemos aqui ter uma noção do tamanho do problema que temos que ter maturidade para discutir. Mas discutir mesmo, com seriedade, com todos os parlamentares, não tão somente aqueles diretamente oriundos da segurança pública. Para facilitar isso, eu peço que deixe nos seus comentários a sua opinião sobre o tema. E esse vídeo é sobre isso. O que os profissionais de segurança pública, em especial os militares estaduais, podem e devem fazer para que, de uma maneira mais dosada, conforme cada caso, de maneira específica, possa ser aplicada a legislação, sem pregar a impunidade a qualquer transgressão provada, mas proteger aquele que a Constituição diz ser inocente até ser provada sua culpa, nas atuais instâncias e em quantas mais hão de vir. Não esqueça também de deixar o seu like para que isso possa possibilitar a mais pessoas que gostem do tema de encontrar esse vídeo e participar também. Aproveito aqui para pedir a você que se inscreva nesse canal. Compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais para disseminar o assunto. De acordo com Gabriel Monteiro, ele está sofrendo perseguição por ter questionado o ex-comandante-geral da PM do estado do Rio de Janeiro sobre um suposto envolvimento com o Comando Vermelho, grupo criminoso que age naquele estado. Já o coronel acusado, por sua vez, classificou os ataques como, abro aspas, uma lógica fascista, fecha aspas, segundo publicou um site sobre esse assunto. Desculpa. Os policiais implicados em sanções preliminares pela paralisação da PM do Ceará, bem ainda o soldado Gabriel Monteiro, da PM do Rio de Janeiro, de idêntica forma tiveram seus afastamentos das funções aplicados, embora os motivos tenham sido diversos. Na prática, e o que mais pesa
para esse profissional da segurança pública, o policial, né, quem exerce atividade policial, o que mais pesa nessa condição de afastado das funções é a suspensão do porte de arma. E estamos falando aqui de quem não roubou, não matou, não está sob acusação de extorsão, ou de ter praticado crime, nem se associado a este, né, ou coisa que o valha. E que para esse afastamento das funções e perda do seu porte de arma, sua conduta profissional nem importa ou pesa, ficando assim, no caso do policial, este à mercê dos criminosos que combateu durante o exercício de sua missão de ser o guardião da nossa sociedade. O que de fato eu quero chamar a atenção para desse problema é para os nossos legisladores. E diante de minha condição, nada mais posso fazer do que isso, né? Chamar a atenção. A questão da legislação aplicada às polícias e corpos de bombeiros brasileiros, que diferente de qualquer cidadão comum, né? Porque para os militares tem lei específica, ainda pesa sobre esses homens e mulheres agentes da lei, que correm risco real de vida, a questão de ter aplicado sobre esses militares estaduais um único peso para condutas distintas. Usando uma metáfora, que não significa aqui de forma nenhuma um desrespeito à legislação, né, mas apenas uma metáfora para ilustrar, né? É como se pegasse toda e qualquer sorte de condutas e se colocasse todas no mesmo saco. Isso tem que ser tratado com muita atenção, seriedade também, e principalmente despreendimento, tanto pelos parlamentares simpáticos aos membros da segurança pública e muito mais aos representantes legisladores sangue puro da categoria. Não distante disso, tem que ser tratada também com muita atenção pelos membros das corporações, tanto policiais quanto bombeirísticas, suas associações também, né, todos como um corpo só, e cobrar dos que lá estão no parlamento uma frente pela mobilização, uma frente de mobilização, de modernização dos conceitos que regem a lei e que podem auferir à legislação vigente uma mudança mais próxima do que se espera de uma legislação que faça justiça, com medidas cautelares baseadas na gravidade medida de cada caso. No mote dessa modernização da legislação, né, já foi dado até pelo presidente da República com o episódio da paralisação da PM do estado do Ceará, que serviu para o presidente da República falar de uma legislação unificada para toda a segurança pública brasileira, que, pasme, já existe e está tramitando há 19 anos no Congresso Nacional. E os presidentes de outrora não tiveram o menor interesse de tirar a legislação dos militares estaduais da alçada dos governos estaduais, para que, quando esses desejarem, a modificarem conforme a conjectura do momento, tornando com isso a segurança pública do Estado numa segurança pública conforme o governo que está atuando naquele momento. Para não ficar muito extenso e não sair muito do tema desse vídeo, você pode saber mais sobre essa iniciativa do presidente no link da descrição desse vídeo aqui no canal Hudson Clédio Brasil no YouTube. Se o que demonstra os casos do soldado Gabriel Monteiro e dos policiais do Ceará afastados, se é que se precisava demonstrar o quão desproporcional é a legislação vigente aplicada aos militares estaduais em geral, aí está posto. Está aí, eu estou dizendo para você. Se faz urgente a modernização da legislação e, por fim, o fim dessa injusta medida que mensura a todos pela mesma régua e que, por fim, pode significar uma sentença de morte ao policial, que sequer foi julgado ainda do fato do qual é acusado. Agora, se esperam um caminho, aqui está sendo apontado um caminho. E tomara
que alguém venha a falar sobre isso a partir de agora, pois até agora, este dia 11 de março de 2020, eu ainda não ouvi dizer. Não querendo também dividir as corporações, nem criticar lideranças políticas que deveriam ser unas no asseguramento de direitos e prerrogativas da profissão. Eu chamo os parlamentares militares e a maioria dos postos do oficialato a unir-se numa mudança desses parâmetros de sanções preliminares, que podem atingir a qualquer posto ou graduação. Atinge mais especialmente as praças, pelo seu número superior, ao de oficiais, e pela condição destes, de geralmente presidirem esses inquéritos, em especial também sobre essa suspensão do porte de arma do policial militar. E que se diga de passagem, é uma contradição quando se luta para ampliar o direito do cidadão comum de se defender dos marginais, coloca-se o policial, que os prendia, à mercê dos mesmos. Os policiais ficam à mercê dos bandidos. O primeiro passo que nos possibilitará mudanças nessa legislação, inserindo nela uma dosiometria que puna o infrator, mas que preserve o policial militar de injustiça, quando foi dado pelo presidente da República, não especificamente nesse sentido próprio, mas pela proposta de uma legislação unificada, se dá essa chance de haver um pouco mais de justiça na aplicação dessa lei. Acesse o link aí abaixo na descrição do vídeo. O segundo passo cabe a você, cidadão de bem, consegue ver o policial como um herói anônimo que põe a própria vida em risco para salvar a sua, e não como um miliciano, fascista ou coisa que o valha. Vale também para você, policiais de todo o Brasil, construir suas bases, principalmente as políticas, para que, pelas vias democráticas, possamos mudar o que gera injustiça e que nem é culpa de quem aplica a lei vigente, mas sim é culpa da própria lei.